Boa tarde, então, pessoal. Vamos lá. Semana 9 já, aula de regência. Tá o curso, um tiro curto, né? Rápido. Então, a gente já está aí chegando no fim. E hoje eu vou falar sobre o tema, né? O tema dessa semana é a equação ou a lei de Faraday, que é uma das equações de Maxwell. Então, recapitulando rapidamente, o que nós temos equações de Maxwell, são as equações fundamentais do eletromagnetismo. A primeira que nós vimos foi a equação, a primeira equação de Maxwell que a gente viu foi a lei de Gauss, da eletrostática. Depois, eu falei sobre a lei de Faraday, Faraday é hoje, antes a lei de Ampère. Lembrando, então, como eu comentei na aula de terça-feira, nós vamos revisitar essa lei de Ampère que não está, a equação não está completa. E de passagem, rapidamente, nós vimos a terceira das equações, que é a lei de Gauss do magnetismo. E hoje, então, finalmente, a quarta das equações de Maxwell, que é a lei de Faraday. Tá? Deixa eu aqui projetar o roteiro de hoje. Então, rapidamente eu vou introduzir a lei de Faraday, junto com a lei de Faraday, a lei de Lenz, e pegar uma situação específica decorrentes da lei da indução de Faraday, que é a força eletromotriz de movimento, relacionada com também. E aí eu vou basicamente resolver problemas, são exemplos típicos, né, situações típicas da lei de Faraday. É um conjunto de 4 questões, sendo essas duas últimas, ela tem, de certa forma, estão relacionadas com questões que estão lá na lista de revisão. Talvez não sejam exatamente as mesmas perguntas, eu faço alguma considerações aqui acerca da energia também, do sistema, o que está acontecendo. Eu acho que nós temos totais condições de entender. E aqui a gente vai ver a transformação, né, a dissipação de energia e como a energia está circulando aqui nesse tipo de sistema. Tá? Então, esse é o plano, roteiro que eu vou seguir na aula de hoje. Então, rapidamente eu vou discutir, ou vou apresentar, não em detalhes, mas chamar atenção, escrever a equação e chamar atenção, da lei de Faraday. Então, lei de Faraday. Basicamente, essa lei diz que eu vou ter uma força eletromotriz induzida, quer dizer, que vai aparecer por causa de alguma coisa, vai ser induzida por alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é a variação em relação ao tempo, né? É um DDT, do fluxo do campo magnético. Nós falamos na aula passada, eu falei na aula passada o que é o fluxo do campo magnético. É exatamente análogo ao fluxo do campo elétrico. Então, dada uma determinada superfície, eu tenho linhas de campo ali, né? São estáticas, mas é como se essas linhas, eu contabilizasse a quantidade de linhas que está saindo lá por unidade de área vezes a área total. Essencialmente isso, tá? Então, é B escalar dA aqui numa superfície, tá? Uma superfície aberta. Se fosse superfície fechada, a lei de Gauss do magnetismo diz que a integral do fluxo numa superfície fechada é igual a zero, tá? O que a gente vai considerar aqui nessa superfície vai ser, geralmente, uma superfície, não é necessário ser assim,
Mas do jeito que a gente tem aqui de maquinário, de ferramenta matemática, a gente vai enfatizar a situação em que essa superfície é delimitada por uma espira, tá? Não uma espira amperiana, uma espira real. E a FEM induzida, que está do lado esquerdo da equação, é justamente a força eletromotriz que vai ser induzida ali nessa espira. A espira tem uma determinada resistência, tem uma determinada FEM, logo vai surgir uma determinada corrente. Essa corrente vai ser chamada de corrente induzida, porque surge por conta da variação do fluxo do campo magnético. Então, vai ser a variação. E aqui é um detalhe matemático importante, para ficar consistente, tem um sinal de menos, tá? Na verdade, o que nós, na prática, podemos fazer é o seguinte. Podemos simplesmente, na prática, calcular esse cara aqui, módulo, tá? Então, do lado direito, eu vou calcular a variação do fluxo magnético em relação ao tempo, e isso vai dar um módulo da força eletromotriz. O que eu quero dizer por módulo de força eletromotriz? Se aqui eu tiver uma espira, então significa que a corrente induzida pode ser, vamos supor, no sentido horário ou anti-horário. Duas possibilidades. Como que eu sei o sentido da corrente? Como eu determino o sentido da corrente? Primeiro, é o sentido da FEM. Na FEM, eu imagino aqui uma bateria ideal, no circuito, então a corrente passaria da esquerda para a direita. E se a bateria tiver com o polo invertido, a corrente passa para cá. Então, o sinal da força eletromotriz vai determinar o sentido da corrente. Mas, ao invés de preocupar aqui em montar a equação corretamente, que é possível, claro, porque a matemática diz que é possível, eu posso definir esse elemento de dA da forma que eu queira, porque tem uma espira, então eu posso definir para cima ou para baixo, ou se a espira que tiver aqui, o elemento de área, eu posso definir para dentro ou para fora, desde que eu me mantenha com a escolha. Então, tem que ser consistente com a escolha. Ou eu simplesmente meio que fecho os olhos para o sinal e vou evocar a chamada lei de Lenz, tá? O que diz a lei de Lenz? Bom, vamos considerar aqui, nessa situação, uma espira circular, que está aqui. Tá? E aí, eu vou aproximar um ímã. Tem um norte, sul, uma determinada velocidade V. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um campo magnético do dipolo, que é o ímã. Desse jeito aqui. Tá? E aí, o que é o fluxo do campo magnético? Eu tenho um campo magnético, B. Eu tenho essa área A aqui, posso chamar aqui, definir um elemento dA, e fazer o produto escalar B escalar dA, de tal maneira que só a componente paralela a dA, ou perpendicular à superfície, tá? Vai contribuir com o fluxo. E tem a variação em relação ao tempo. Por quê? Porque eu aproximo aqui o ímã. Quando eu aproximo o ímã, o que acontece? Se eu chamei o dA para lá, o meu fluxo magnético é para a direita. O que está acontecendo? Quando eu aproximo o ímã, o fluxo magnético aumenta. Então, DDT do fluxo é positivo. Positivo para a direita. Tá? Mas o que significa isso? O que está acontecendo? Quando a variação de fluxo magnético, tá? Que a lei de Lenz diz, é que a natureza não gosta da variação do fluxo magnético. Como a natureza não gosta da variação do fluxo magnético, ela tenta fazer alguma coisa. O que ela tenta fazer?
ela induz uma força eletromotriz na espira. Então, significa que eu vou ter uma corrente na espira, corrente produz campo magnético, e esse campo magnético produzido tenta conter a variação do fluxo magnético. Então, se o fluxo está aumentando para lá, aumentando, então essa espira vai criar uma corrente de tal maneira que o campo magnético desse cara aqui tem que ser para cá. Tá? Induzido. Para opor o crescimento para a direita. Agora, o campo magnético, numa espira, precisa ser circular, mas numa espira, que dentro o campo magnético está para a esquerda, então, para qual é o sentido da corrente? Aí tem que lembrar de novo que se eu tenho uma corrente, lá de lei de Ampère ou de lei de Biot-Savart, né? Se eu tenho uma corrente elétrica, vai produzir um campo magnético. Qual é a direção e o sentido desse campo magnético? Geralmente, só para analisar um aspecto semi-qualitativo, nós podemos usar somente a regra da mão direita, tá? Nesse caso aqui, eu tenho esse anel, então, o sentido da corrente está aqui e o sentido do campo está para lá, tá? Então, nesse caso aqui, o anel tá... O campo magnético está fazendo esse movimento aqui, tá? Para mim, que eu estou olhando aqui de frente, está no sentido anti-horário, tá? Então, o campo magnético... Desculpa. A corrente elétrica induzida aí está aqui. Quem que induz essa corrente? É essa FEM aqui. Então, essa FEM está aqui, tá? Então, é equivalente, ao invés de ter um fluxo induzindo, um anel simples, sem campo magnético, sem nada, com uma bateria aqui na espira. É equivalente. Tá? Então, isso é Faraday e combinando com a lei de Lenz, que a lei de Lenz é uma lei qualitativo para... Não precisaria, em princípio, Lenz só com Faraday já é completo, né? Você tira um módulo aqui. Tira o módulo. E aí eu tenho como saber o sentido da corrente elétrica. Mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu tenho que ter certo cuidado fazer o produto escalar, montar a equação, interpretar tudo isso. E com a lei de Lenz, qualitativamente fica mais fácil interpretar. Coloco o módulo, acho o módulo da FEM e depois eu faço a análise, a interpretação. O que está acontecendo com o fluxo magnético? Tá? Lembrando que a natureza, ela atua para tentar neutralizar a variação do fluxo magnético. Se ele está variando, a natureza tende a criar uma FEM, logo uma corrente elétrica, se eu tiver uma espira. Se eu tiver uma espira, se não tiver, não dá. E vai tentar se opor. Se eu não tiver uma espira, o que vai acontecer? É a aula mais para frente que eu vou falar, na aula de quinta-feira. Acho que talvez nem na quinta. Mas enfim, nas próximas aulas, tá? Porque, em princípio, a gente está focando a variação do fluxo magnético quando tem uma espira física ali. E vai gerar uma corrente. Mas não precisa, tá? No final, a gente vai... claro, só tenho corrente se eu tiver uma espira. Mas e se eu não tiver uma espira? O que acontece? Não vai ter uma corrente. E se eu tiver uma variação do campo magnético? O que acontece? Tá? Bom, só adiantando, só para não deixar incompleta a informação, o que vai acontecer, algo que eu vou falar, é que, vamos lá, se eu tenho corrente, ou FEM, quem que gera essa FEM? Diferença de potencial. A diferença de potencial eu relaciono com o quê? Campo elétrico, tá? Então, quando eu tenho variação do fluxo magnético, ou variação do campo magnético, para ser mais geral possível, o que acontece é que haverá indução de campo elétrico, tá?
Então, o campo elétrico não surge somente por causa de uma carga ou uma distribuição de cargas. O campo elétrico também surge por conta da variação do campo magnético. Tá? Coisa é mais complexa nesse sentido, mas é mais bonita. Tá? E o oposto acontece também. Se o campo elétrico varia, eu crio o campo magnético. Então, a gente vai amarrar tudo isso e as equações de Maxwell vão falar isso. Mas a gente vai levar algumas aulas ainda para completar. Tá? Bom, um exemplo de uma situação que eu tenho aqui uma espira e, por exemplo, o fluxo magnético está variando, mas não porque eu tenho aqui um ímã, mas vamos supor que eu conheça, né, artificialmente, um exercício acadêmico, tá? Eu sei como é que o campo magnético está variando em relação ao tempo. E eu coloco uma espira lá, tá? Aí eu pergunto qual é a corrente induzida nessa espira. Então, é o primeiro, deixa eu só aqui voltar para apresentar. Então, é esse problema, primeiro problema aqui, que é, eu tenho aqui um campo magnético BZ, X horizontal e Y vertical, então o eixo Z é positivo, é saindo para fora, e o campo magnético aqui, no caso, está bom, depende, tem um sinal negativo, positivo, então, para T pequeno, ou T igual a zero, o campo magnético está para dentro. Aí o tempo vai aumentando, então esse termo 2,2 elevado a T quadrado, esse termo aqui vai, em algum momento, vai dominar, então o campo magnético vai mudar de sentido, tá? Eu tenho duas perguntas. Dado o raio da espira e resistência da espira, primeiro, determinar a intensidade e o sentido da corrente em 2 instantes, 1 segundo e T igual a 2 segundos. E depois, a pergunta é, em que instante a corrente tem o seu sentido invertido? Tá? Então, é isso que eu vou resolver. Bom, então tem uma espira circular, uma região onde o campo magnético inicialmente, pelo menos, está entrando, então direção Z, negativo. Vou tomar aqui eixo X, Y, X horizontal, Y vertical, X, Y, Z, regra da mão direita, então Z saindo é positivo. E eu tenho a equação que, então, isso aqui é B, é BZ, é na direção K. E o BZ depende do tempo e é dado por menos 4, menos 5,6 T, mais 2,2 T ao quadrado, sistema internacional. Então, significa que, se o T for dado em segundos, o campo magnético que eu obtenho aqui está em Tesla. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, como eu quero calcular o fluxo é, lembrando aqui, da lei de Faraday, a força eletromotriz induzida é menos ddt do fluxo do campo magnético, que é a integral de P escalar dA. P eu sei a direção Z, tá? O sentido vai depender aqui do tempo. O dA, o que é o dA? Eu posso escolher. dA é a área perpendicular à espira, está no plano da lousa, do quadro. Eu posso pegar dA para fora, ou eu posso pegar dA para dentro, tá? Eu vou pegar o dA para dentro.
Então, dA vai estar na direção Z, então vai ser dZk com sinal negativo. Tá? DAZ, elemento de área, está na direção Z. Se esse elemento de área for positivo, explicitamente tem um sinal negativo para dizer que está para dentro. Tá? Aí eu vou calcular o fluxo. O fluxo é isso aqui. Qual é o fluxo do campo magnético? É B vetor escalar dA. B está na direção K, dA vetor, faltou vetor, né? Está aqui, então sinal negativo explicitamente, então, quando eu faço produto escalar, tem que tomar cuidado aqui. Então isso aqui vai ser menos, e a BZ, DAZ. BZ, vou colocar aqui por enquanto, menos BZ, D, que não tem mais produto escalar, DAZ, e é tudo escalar. Tá? E aí eu vou calcular a FEM. Só antes, desculpa, faltou fluxo, esse aqui é defluxo. Então, fluxo é integrando nessa superfície toda delimitada pela espira. O BZ é assumir que é uniforme. O que quer dizer uniforme? Uniforme no espaço. Significa que não importa onde eu esteja aqui, o campo magnético tem a mesma intensidade por um dado instante do tempo. Tá? O B varia com o tempo, não com a posição. Como o B só varia com o tempo e não com posição, então na hora de integrar aqui, na verdade, esse cara é constante. Então, portanto, o fluxo magnético vai ser BZ, sinal negativo, integral de área é a área total, que é π Rzinho ao quadrado. Tá? Então, eu vou colocar aqui que o fluxo é menos π R quadrado BZ, que depende do tempo. Tá? E agora, se eu precisar do BZ, está aqui, eu vou calcular a força eletromotriz. É menos ddt do fluxo, que é menos π R quadrado BZ de T. Tá? Ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, acho que é mais interessante, como eu sei que E é menos ddt de fluxo, eu vou calcular ddt do fluxo. Tá? Como que o fluxo está variando? Ddt de fluxo é menos π R ao quadrado dBz dt. Então, é menos π R ao quadrado. B de Z está aqui, teria uma relação tempo, esse termo é constante, menos 5,6T vai dar menos 5,6, e aqui vai dar mais, regra do tombinho, 4,4T. Tá? Então, isso aqui vai ser a variação do fluxo. E eu vou analisar em 2 instantes. Tá? O primeiro instante é em T igual a 1 segundo. E depois T igual a 2 segundos. Tá? Em T igual a 1 segundo, aqui. Esse termo aqui, então, T igual a 1 segundo, variação do fluxo em relação ao tempo, vai ser menos πr ao quadrado. Então, eu não vou me preocupar
de colocar os valores, né? Vou deixar literal aqui, os valores a gente pode colocar depois. Vai ficar menos 5,6 mais 4,4, que é t igual a 1 segundo. Esse cara aqui é negativo, menos 1,2. Tá? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui o fluxo é maior que zero. Tá? A variação do fluxo é maior que zero. Bom, o que isso quer dizer? Volta aqui. Peguei meu dA para dentro. Campo magnético está para dentro também. E aí eu estou falando que o fluxo magnético que eu peguei como referência, elemento de área para dentro, está aumentando. Tá? Então, o que significa isso? Se eu troco o campo magnético por uma jato de água, tá? Então, eu venho aqui com uma mangueira, começo a colocar água. Tá? O fato de dφ de BDT maior que zero, então significa que eu vou abrindo mais a torneira e vai tô mandando cada vez mais água para dentro. Tudo bem? Então, o que a natureza vai fazer? Se for água, beleza, o cara vai ficar molhado do outro lado, não vai acontecer mais nada. Mas no caso do campo magnético, essa variação, tá, vai fazer com que vai surgir uma corrente para tentar, digamos, jogar a água para cá. Porque aumentando para lá, essa espira aqui, de certa forma, cria lá uma mangueirinha também e vai tentar jogar a água para fora, para fora do plano aqui. Tá? Mas qual é esse campo, desculpa, corrente elétrica? Essa corrente elétrica, se eu uso a regra da mão direita, né? Se a corrente estiver no sentido anti-horário, então eu faço isso, né? A corrente está aqui e os 4 dedos vai dar o campo magnético aqui dentro, que está saindo, tá? Ó, está saindo, sempre saindo. Então, essa variação de fluxo magnético maior que zero vai produzir uma corrente elétrica no sentido anti-horário. Tá? E qual é? Então, eu venho aqui, a força eletromotriz é menos ddt disso aqui. Então, é π r ao quadrado menos 1,2. Substitui o valor do R que o problema dá, eu vou obter que E igual a menos 0,39 volts. Tá? Deu negativo, já vou explicar isso. E E igual a RI, então a corrente elétrica é módulo da fé induzida, dividido pela resistência que tem o fio aqui também é dado pelo problema. Isso aqui vai dar uma corrente elétrica de 0,16 amperes. O que significa esse cara negativo? Significa que eu peguei, de novo a regra da mão direita que a gente usa para várias coisas. Eu peguei elemento de dA para dentro. Esse cara aqui. dA para dentro. Pega o polegar. Para dentro. Tá? Aí os 4 dedos, sentido horário. Tá? Então significa que a fém positiva está no sentido horário. E a fém negativa está no sentido anti-horário. Como a gente obteve fém negativo, de acordo com a minha orientação, então está no sentido anti-horário, que vai produzir uma corrente no sentido anti-horário. Se eu tivesse aqui uma bateriazinha, né, seria isso aqui. Polo maior, polo menor. Tá? É isso que acontece nesse instante t igual a 1 segundo. Aí o problema também fala qual é a corrente elétrica para t igual a 2 segundos.
é uma análise similar que eu faço, a diferença é que eu vou aqui no tempo, mesma equação, até aqui, e eu vou colocar t igual a 2 segundos. 2 segundos. Tá? Em 2 segundos, 4,4 vezes 2 vai dar 8,8. E aqui agora vai assumir um sinal positivo, que é 3,2. 3,2. E agora a φ vai ser positiva. Só que o fluxo, variação do fluxo, vai ser positivo com negativo. Então, vai ser negativo. Tá? Então, o que está acontecendo? Elemento de área para lá. Então, a minha referência, na hora de calcular o fluxo, eu estou imaginando o fluxo entrando. Tá? Água entrando. Só que a variação é menor que zero. Ou seja, eu estou aqui com uma mangueira, mandando água para dentro, aí eu vou fechando aos poucos a torneira. Tá? Então, o fluxo, a quantidade de água que estou mandando para dentro vai diminuindo. Se fosse de novo a água, a natureza não vai fazer nada. Mas, para um campo magnético, a natureza reage. Tá? Fala, não quero que o campo magnético, o fluxo diminua. E para isso, ele vai gerar tentar gerar uma corrente aqui na espira para fazer com que oponha gere um campo magnético, corrente gera um campo magnético se opõe à variação do fluxo. Então, é um campo magnético que tenta ir para lá. Quem é a corrente que gera campo magnético para dentro? É essa corrente no sentido horário, porque ele entra aqui na espira, se estiver no sentido horário. Tá? Então, para o t igual a 2 segundos, o sentido da corrente já é contrário, é no sentido horário, e basta fazer a conta aqui, πr ao quadrado, r ao raio, vezes 3,2, e a corrente que eu tenho aqui vai ser 0,41 amperes. Tá? Então, o que aconteceu? Entre t igual a 1 segundo e t igual a 2 segundos, o sentido da corrente se inverteu. Então, em algum momento, a corrente é zero, quer dizer, começa no sentido anti-horário, assim. Aí vai diminuindo, vai chegar uma hora que a corrente é zero e depois vai nesse sentido horário. Qual é o instante em que a corrente é zero? Ou seja, vai inverter o sentido. Basta olhar a variação do fluxo magnético em relação ao tempo. dφ de B dt. dφ de B dt, que está aqui, é proporcional a φ, ou a φ é proporcional a dφ de B dt. Se dφ de B dt igual a zero, a φ é zero. Se a φ é zero, corrente é zero. Então, basta achar um instante em que a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo seja igual a zero. Tá? Mas a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo está aqui. Então, basta colocar dφ de B dt igual a zero, t instante que inverte a corrente. Inverte. Tá? Bom, é um polinômio simples, né? Derivando-se, igualando aqui a zero. Então, menos 5,6 mais 4,4t igual a zero. Ou seja, t é 5,6 dividido por 4,4. E esse tempo vai ser 1,3 segundos. Obviamente que a gente estava esperando que esse instante que inverter é entre 1 segundo entre 2 segundos. Porque no 1 segundo a corrente é no sentido anti-horário, 2 segundos
é no sentido horário, tá? Um outro jeito de verificar isso aqui é fazer o plot de phi de BDT, por exemplo, tá? Ou que você vai ver aonde vai dar zero. É o que eu faço nas minhas notas de aula, tá? Então, isso é basicamente isso, tá? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, o próximo vai ser a força eletromotriz que é induzido por movimento, tá? Então, primeiro, antes de resolver um problema, eu vou tratar de uma situação para entender o que é isso, essa fenda de movimento. Bom, o que eu vou fazer aqui exatamente não tem Faraday, mas o resultado que eu vou tirar aqui, que é a variação do potencial, digamos assim, totalmente consistente quando eu for fazer uma situação que é usando a lei de Faraday. O que é isso? É uma barra em movimento, numa região que tem campo magnético. Então, deixa eu imaginar aqui uma barra de comprimento L, uma barra de metal, vamos supor. E com a velocidade V, indo para a direita. Tá? O campo magnético eu vou tomar como sendo para dentro. Então, vou desenhar só. Tirar aqui. Não sobrecarregar. Então, o campo magnético está para dentro, toda a região aqui do espaço onde está a barra. B. Tá? Aí, o que vai acontecer? Tenho uma barra metálica, então eu tenho elétrons de valência. Se eu tenho uma velocidade para a direita, campo magnético entrando, força magnética é Q, só que Q é menos E é a carga positiva, menos E tem a carga do elétron, V, produto vetorial com B, V direita, V entrando, regra da mão direita, V para B, força magnética estaria para cima, mas como carga é negativa, vai para baixo. Certo? Tudo bem? E à medida que essa barra vai andando, haverá acúmulo de carga negativa aqui. Agora, carga negativa para chegar aqui, tem que sair de algum lugar. E vai saindo por todo lugar da barra aqui, de tal maneira que, por simetria, quando há excesso de carga negativa aqui, há excesso de carga positiva aqui em cima. Tá? Ou seja, eu separei as cargas elétricas. Se eu separo as cargas elétricas, o que acontece? Vai ter uma força elétrica. E essa força elétrica se a carga aqui é negativa, ela vai sentir uma força de atração em relação às cargas positivas, que eu chamo aqui de força elétrica. De tal maneira que vai chegar algum momento que a força elétrica vai somando a força magnética, vai dar igual a zero, e os elétrons, em qualquer lugar da barra, vão estar em equilíbrio. Ou seja, não vão se deslocar mais. Tá? Então, vai ter algum momento que, no equilíbrio, FE mais FB igual a zero. Tá?
Mas quem que é? É FE é menos E vezes o campo elétrico. Então, aqui eu vou ter, se for em termos de componente na direção vertical ou em termos do módulo, força elétrica, módulo vai ficar E, vai ser igual força magnética, que vai ser também E, V perpendicular a B, então seno do ângulo dá 1, que V é perpendicular a B. Então, isso aqui em módulo vai ser simplesmente VB, tá? Vai acabar não dependendo e da carga elétrica. E, por outro lado, a gente lembra que variação, que é V mais menos V menos, é igual menos integral de menos para mais de E escalar dl. Tá? Diferença de potencial, V mais aqui em cima, V menos aqui embaixo. Aí, não vou me preocupar aqui com sinal. Campo elétrico, qualquer ponto vai estar em equilíbrio. Então, o elétron vai estar em equilíbrio. Então, o campo elétrico tem valor VB, né, constante. Então, sai da integral, e comprimento é L. E tem o mesmo valor ao longo da barra, por causa dessa condição de equilíbrio. Tá? Então, ΔV vai ser EL, mas E vai ser VB. Então, eu tenho que ΔV vai ser VBL. Eu vou colocar essa velocidade V desse jeito aqui, para não... em forma... em cursivo, para não confundir com potencial, que é o Vzão. Tá? Então, eu vou ter uma diferença de potencial por causa da velocidade. Tudo bem? Então, eu vou ter um ΔV enquanto a barra estiver em movimento. Então, isso é um resultado. Bom, então tem que ter isso em mente. Esse resultado, guardo. Lembrando que V é perpendicular à barra. A barra que está na vertical. Tá? Esse movimento aqui. Bom, uma questão que utilizo, de certa forma, esse resultado, é o movimento da barra, só que essa barra está girando. Tá? Alguns livros, alguns lugares, talvez encontrem, a pessoa aplicando a lei de Faraday e achando a diferença de potencial induzida na barra. Tá? Ou se eu tiver um fio aqui, né? Se eu tiver um fio e fechando o circuito, eu vou ter uma FEM. Tá? Então, isso aqui corresponde a uma FEM induzida também. Tá? Então, é como se fosse uma bateria que eu tivesse aqui. Um polo positivo para cima, polo negativo para baixo. E, se eu coloco um fio aqui na barra, eu vou ter uma corrente elétrica circulando. Tá? Então, isso que vai acontecer. Mas, enfim, o problema 2 aqui é... Deixa eu apresentar aqui. A barra de comprimento L, só que ao invés da velocidade tá fazendo uma translação para a direita com a barra posicionada na vertical, ela está pivotada numa das extremidades da barra e fazendo um movimento circular com velocidade angular ômega. Tá? E numa região que tem campo magnético e se solicita a diferença de potencial entre as extremidades da barra. Então, é isso que eu vou resolver. Achar o ΔV da barra, não nessa situação, mas a barra girando. Então, vem aqui. Não vou precisar mais.
que... Vou apagar aqui. Embora seja a mesma barra, só que agora... pivotado aqui. Comprimento L. Numa região que tem campo... Vou ver outra cor aqui. Região que tem campo magnético entrando também. Uniforme. B. Tá? Então, eu tenho uma velocidade angular ômega. Associada à velocidade angular, eu tenho uma velocidade linear. Eu vou pegar aqui, no miolo da barra, um comprimento que é... chamei de... deixa eu só manter a coerência aqui na notação. Chamei esse cara de dr. E a velocidade é tangencial. A velocidade escalar. Escalar não, é linear. É angular, é linear. Então, a velocidade é assim. Como é um movimento circular, existe uma relação entre o módulo de V e ômega, que V é ômega, essa distância que eu vou chamar de R. Vou mudar de cor aqui. R, tá? Então, vai ser ômega R. Quanto mais distante eu tiver do eixo de rotação, maior vai ser V. Ômega vai ser constante, que é a velocidade angular. O objeto não vai se deformar. Então, toda a matéria que faz parte da barra vai ter a mesma velocidade angular ômega. O que muda vai ser V. Tá? Então, é isso. Velocidade, lembrando que instantaneamente é também perpendicular à barra. Tá? Bom, eu quero achar ΔV, que é a diferença de potencial. Mas, se eu olho esse pedacinho pequenininho, chama esse aqui de V, né? V. Se eu olho esse pedacinho pequenininho da barra, eu vou ter que a diferença de potencial nesse pedacinho pequenininho da barra é igual esse resultado aqui. ΔV pequenininho, dV é igual V, que é a velocidade que é perpendicular, usando o resultado anterior, campo magnético B, e o comprimento da barra, que é esse comprimento aqui em vermelho, que é dr. Tá? Para achar, eu preciso integrar. Mas eu sei, eu tenho uma informação aqui, e a informação que eu tenho aqui, velocidade é ômega R. Tá? Então, na hora de integrar, eu vou ter que ΔV, que é a diferença de potencial, na barra, como um todo, é a soma de cada diferença de potencial infinitesimal ao longo da barra. Cada pedacinho contribui com dV e vai somando dV. Significa que, na linguagem do cálculo, significa integrar. Vai ficar ômega R B dr. Ômega constante, B constante, então vai ficar ômega B integral de R dr. De onde? De 0 até L, que é o comprimento da barra. Portanto, a diferença de potencial que vai ser induzida na barra, enquanto estiver em movimento, vai ser metade de ômega B L ao quadrado. Tá? Que aqui vai dar R quadrado sobre 2 de 0 até L. Tudo bem? Então, esse é o resultado da diferença de potencial que vai ser induzida, que é a fim de movimento. Tá? Tudo bem?
Bom, algum comentário, alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Por enquanto? Bom, se estiver tudo bem, eu vou resolver... Espero que eu dê para resolver os dois próximos exercícios, que são parecidos. Quer dizer, em partes eu posso usar o resultado de um. Deixa eu projetar aqui de novo para vocês terem uma ideia melhor do enunciado. Que é isso aqui, como eu disse anteriormente, tem questões parecidas na lista de revisão. Então, eu tenho um trilho. Esse trilho, por um lado, está conectado por uma resistência R, com fio. É como se todo o sistema tivesse resistência, só que eu concentro toda a resistência aqui, no R. Ou desprezo o restante. Tem uma barra que desliza sem atrito. E para o problema 3, eu tenho uma força aplicada para a direita. E em algum momento eu vou assumir que essa força é de tal forma que a velocidade com que a barra desliza para a direita é constante. Tá? Então, essa vai ser a suposição que eu vou fazer em relação a essa força aplicada. Aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, dada essa força aplicada, encontrar a corrente induzida no circuito. E segundo, obter as potências fornecidas pela força. Se eu tenho uma força, eu vou ter uma potência relacionada a essa força. E, por outro lado, eu vou ter a potência dissipada no resistor. Que potência é R ao quadrado, quando a gente viu circuitos. Tá? Então, e a gente vai chegar a uma conclusão que parece razoável, que nada mais é do que conservação da energia. Tá? Bom, então vamos lá. Trilho. Conectado com um fio, uma determinada resistência, comprimento L. E aqui eu vou ter a barra deslizando com uma força F, que é a força aplicada. E aí, velocidade V. Tá? E o campo magnético é entrando. Uniforme. E constante. Tá? Então, a barra está se deslocando em um determinado instante. Aí, quando a barra está deslocada, vai haver uma corrente induzida, porque vai haver uma fé induzida. Tá? Por que vai haver uma fé induzida? Então, vamos lá. Eu tenho um fluxo magnético nessa espira retangular aqui. Eu vou chamar de X. Aqui vai ser X vertical Y. Barra vai aumentando, a largura desse retângulo da espira vai aumentando. Campo magnético para dentro. Então, o fluxo magnético para dentro vai aumentando, e dessa vez vai aumentando não porque o campo magnético está aumentando de valor, mas a área está aumentando. Tá? Mas, no final do dia, é a mesma coisa, porque o fluxo magnético aumenta para dentro.
Aí, para conter o aumento do fluxo magnético para dentro, essa espira tem que induzir uma corrente, uma FEM, essa FEM vai induzir uma corrente, e essa corrente tem que tentar se opor ao aumento para dentro. Ou seja, tem que criar essa corrente, tem que criar campo saindo. Qual é a corrente que cria o campo saindo? Regra da mão direita, estou com a corrente aqui, 4 dedos, campo saindo, corrente para cá, campo saindo. Então, a corrente elétrica tem que ser no sentido anti-horário. Tá? Então, essa informação que, usando lei de Lenz, já sei que o sentido da corrente é anti-horário. Nem preciso aplicar a equação de Faraday, achar a variação de fluxo, etc. Só uma análise qualitativa. Tá? Agora, eu vou fazer a análise quantitativa, que é, vou colocar até em módulo, a FE induzida é variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Tá? Mas o que é a variação desse fluxo magnético? Então, venho aqui. É módulo do DDT de integral de B escalar dA. Como posso pegar o elemento de área para dentro, porque o campo magnético também está para dentro, então isso aqui fica BdA. B é uniforme, se é uniforme sai da integral. E aí vai ficar a integral de d área, que é, qual é a área? É a área do retângulo, que é a área da espira, que é L vezes X. Então, E vai ser P, vou pegar aqui positivo, então vai sair aqui do módulo, DDT, da integral de dA, que vai ser L vezes X, tá? L vai passar pelo operador DDT, porque é constante, então DDT só vai atuar em X, vai ficar dx dt, ou seja, o quanto a posição da barra está variando com o tempo, dx dt. Mas essa posição da barra variando com o tempo dx dt é a velocidade v da barra, tá? Então, a FEM induzida vai ser BL dx dt, que é V, tá? Então, aqui eu tenho resultado que esse cara aqui vai ser BLV, tá? Só que E igual a RI. Então, a corrente vai ser BLV dividido por R, tá? Então, essa vai ser a corrente induzida. Se velocidade é constante, né, o L é constante, B é constante, R é constante, então, se V é constante, a corrente é constante. Bom, então, item A, para achar a corrente. Achei a corrente. Tá? Agora, no item B, eu quero achar potência. Nos dois lugares. Eu tenho uma força aplicada. Essa força em cima da barra, que tem uma certa velocidade. Qual é a potência? A gente vai ter que relembrar isso. Tá? E, por outro lado, eu tenho uma corrente passando pelo circuito, pela resistência R, eu tenho a potência dissipada. Aí já algo que vocês têm mais fresco na memória, que potência dissipada no resistor é RI ao quadrado. Tá? Tem o R, eu tenho o I, só elevou ao quadrado, eu acho a potência dissipada no resistor. Mas, qual é a potência da força aplicada? Tudo bem? Então, é isso que eu vou calcular. Então, vamos lá. E essa potência vai ser instantânea. Vai ser média. Bom, o que é potência? De uma forma
geral. É a quantidade de trabalho realizado por unidade de tempo. Mas o que é o trabalho? É uma certa quantidade de energia transferida. Então, quando eu falo em potência, eu estou falando de uma certa quantidade de energia que eu transfiro num intervalo de tempo, tá? Então, não adianta eu transferir bastante energia se eu levo uma eternidade. A potência é pequena. Mas se eu consigo transferir uma certa quantidade de energia com um tempo muito pequeno, a potência é grande. Então, certas situações, por exemplo, eu tenho uma máquina, né, um carro, outro motor, é interessante eu conseguir transferir uma certa quantidade de energia por um tempo muito pequeno. Tá? Ou seja, potência é grande. Então, potência é variação do trabalho em relação ao tempo. Só que o trabalho infinitesimal, eu consigo escrever como sendo F escalar dr, sendo dr o deslocamento. Tá? E aí tem um dt no denominador. Os matemáticos não vão gostar muito do que eu estou fazendo aqui, né? Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eu estou tratando o diferencial como se fosse delta, que não é diferencial. Mas, tomando cuidado, é isso que eu vou ter no final do dia. É essa expressão que vai fazer sentido. O ponto é produto escalar que vem do trabalho. O trabalho é F escalar dr e é integral se eu tiver um trabalho resultante. Mas é um trabalho infinitesimal. dr dt é velocidade. De tal maneira que a potência é F escalar V. Nesse caso aqui, da potência da força aplicada, então vai ser a força aplicada. Como a velocidade está na direção e sentido de V, quando eu faço o produto escalar, simplesmente vai ser F aplicado vezes V. Tá? Mas, como que eu calculo essa força aplicada? Bom, aí eu vou ter que analisar aqui a barra e ver quais são as forças que estão lá. Vamos lá. Tem uma corrente I para cima. Corrente I para cima. Corrente. Campo magnético para dentro. Força magnética é I, L vetor B. L orientado para cima no sentido da corrente, B para dentro. L vetor B, eu tenho uma força magnética para a esquerda. Então, eu vou ter aqui força magnética para a esquerda e eu tenho força aplicada para a direita. Assumindo que estão em equilíbrio, então, em módulo, a força B vai ser a força aplicada. Mas quem é a força B? Eu só fiz a direção em sentido, mas a intensidade é corrente I, comprimento da barra L, campo magnético B. Tá? E a força magnética aplicada, então, é igual a força magnética, que por sua vez é ILB. ILB vai entrar aqui. Então, eu vou ter que a potência aplicada vai ser ILBV. Mas quem é I? Guardei aqui. É BLV sobre R. Vezes vezes L. Aqui. BV. Então, a potência aplicada vai ser B quadrado, L quadrado, V ao quadrado sobre R. Tá? Então, potência aplicada vai ser B quadrado, L quadrado, V quadrado sobre R. Tá ligado com o quê? Essa força aplicada. Tá? A força transmite energia. Energia por unidade de tempo é potência. E essa potência tá aí. B quadrado, L quadrado,
V quadrado sobre R. Bom, agora eu tenho a corrente passando pelo resistor. Então, eu tenho a potência no resistor. Qual é a potência no resistor? R I ao quadrado. R, qual é a corrente? BLV sobre R. Então, vai ser BLV sobre R ao quadrado. Portanto, potência dissipada no resistor vai ser B quadrado, L quadrado, V ao quadrado, tem um R no numerador e R quadrado no denominador, então vai ser R. Tá? Aí quando vocês olhem, comparem, mostra a beleza da física. Por quê? Campo magnético constante, bonitinho. Uma barra que está com velocidade constante, energia cinética constante. A força aplicada coloca energia no sistema. Mas quem é o sistema? É a barra que está em movimento, mais o resto que está estático. Então, em princípio, aumentaria a energia cinética da barra. Mas eu estou falando que a velocidade é constante para a situação que eu estou analisando. Se a velocidade é constante, então toda a energia que é aplicada aqui, puxando, né, fazendo uma força para a direita, tem que ser dissipada em algum lugar, de tal maneira que a energia cinética da barra permanece constante. Aonde eu vou perder energia? Eu vou perder energia aqui. Tá? Então, eu tenho aqui nada mais, esse resultado nada mais reflete do que conservação da energia total do sistema. Tá? Tudo bem? Então, a questão é bonita, né? Tem umas continhas para fazer, umas análises, mas a física dela é bastante interessante. Tá? Bom, dúvidas, algum questionamento? Lembrando que depois da aula a gente pode conversar um pouquinho, né? Essas dúvidas específicas, a gente pode conversar sobre elas. Então, não tendo questões gerais, observações gerais, eu vou para o quarto problema, que é, digamos assim, muito parecido com o que eu tenho. Eu estou compartilhando aqui ainda, né? Que é uma barra também, deslizando, só que as condições mudam um pouquinho. Num determinado instante, que eu chamo de t igual a zero, a barra tem uma determinada velocidade. O que eu faço é o seguinte, é o mesmo sistema que está imerso, né, os trilhos, a barra, os trilhos conectados por um fio com resistência R, só que agora não tem força aplicada. Então, eu vou dar um peteleco nessa barra. Esse peteleco vai ser responsável pela velocidade inicial, que eu chamo de VI. Tá? E aí a barra começa a andar para o lado direito. Duas perguntas. Encontre a velocidade da barra em função do tempo. Então, aqui, o problema já dá indícios de que a velocidade não é constante. E B, qual a energia total dissipada no resistor? Deixa eu parar aqui a projeção. Então, vamos lá. Então, a diferença aqui não tem. É só uma velocidade e vai ser VI em t igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Deu um peteleco. Barra partiu com a velocidade inicial VI. O que acontece? A barra está se movendo para a direita. Quando a barra se move para a direita, o fluxo magnético para dentro, nessa espira retangular, aumenta da mesma forma que aumentou antes. E isso vai induzir uma corrente
que está aqui, é a mesma, tá? E essa corrente, em particular, quando passa pela barra, vai ser responsável por uma força magnética I para cima, B para dentro. Força magnética é I, L vetor B. L está na direção sentido da corrente, então é para cima, B para dentro, L vetor B para a esquerda. Então, nesse caso aqui, da mesma forma que tinha antes, eu vou ter um campo magnético, desculpa, uma força magnética para a esquerda. Tá? Então, eu vou ter uma força magnética para a esquerda e algo que agora eu vou precisar da informação, que essa barra tem a massa M. Isso vai ser a força resultante. Na questão de escrever força resultante. E força resultante, vocês sabem que uma partícula ou um cara que tem a massa constante é massa vezes aceleração. Aceleração de quem? Da barra. Tá? Quem é a força magnética? É I, L é o comprimento da barra, campo magnético B, e está para a esquerda. Para a esquerda, então, é menos I. Tá? Portanto, A vai ser menos ILB dividido pela massa M, direção I. Tá? Então, isso aqui é meu AX. E AX é negativo. Que a força, a aceleração é para a esquerda. Agora, o AX, se vocês olharem bem, vai ser menos corrente. Só que corrente é BLV sobre R, isso é corrente, LB dividido pela massa M, tá? Então, isso aqui vai ser menos B quadrado, L quadrado, V dividido por MR. Tá? Essa é a aceleração na componente X, que é lógico, é horizontal, que é tudo que importa para mim. Só que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, dv dt. Então, eu tenho aqui dv dt. Ou seja, dv dt é menos uma constante multiplicada pela velocidade. Ou seja, isso aí é uma equação diferencial de primeira ordem, porque é a primeira derivada na velocidade. Nós fizemos, do ponto de vista matemático, nós já encaramos essa equação uma vez, que foi na carga-descarga do capacitor. Tá? A equação é relativamente simples de resolver. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho dv dt é menos uma constante vezes v. Tudo que eu tenho que fazer é colocar dependência de v do lado esquerdo e dependência temporal do lado direito. Então, eu vou passar o dt multiplicando lá do lado direito e passar dividindo o v do lado esquerdo. Então, eu vou ter dv sobre v é menos b quadrado L quadrado sobre mr dt. Tá? Passei o v dividindo, dt multiplicando. E é isso, basta integrar, tomando cuidado de escrever corretamente os limites da integral. Tudo isso aqui é constante, dv sobre v, dt. T igual a zero. T igual a zero, qual é a velocidade? O problema falou que a velocidade é o VI. Então, relativo T igual a zero, velocidade limite inferior é VI. E aí, para um instante T qualquer, a velocidade vai ser velocidade de V qualquer. Tá? Essa integral aqui vai ser ln de V, substituindo os limites de integração. Vai ficar ln de V menos ln de VI. Ln da diferença é o ln da razão. Tá? Aí eu vou exponenciar os dois lados. Aí eu me livro do ln. Aí eu vou obter
que VI é E elevado a menos B quadrado L quadrado. Lógico, isso aqui é T, né? T sobre MR. Faço o VI multiplicando, eu já tenho o resultado final. V é VI com essa exponencial dependendo do tempo. Tem um sinal negativo, à medida que o tempo passa, o coeficiente é negativo, então a exponencial decai e a velocidade vai para zero, exponencialmente. Tá? Então, essa informação nós temos, que eu não vou precisar mais. Então, eu vou colocar aqui V igual a VI elevado a menos B quadrado L quadrado T MR. Tá? Essa vai ser a velocidade em função do tempo. Bom, o problema pede a energia total dissipada no resistor. O que quer dizer com energia total? Tem uma certa velocidade, a barra vai andando, morre exponencialmente e para. Parou. Aí, a pergunta é, quanto de energia foi dissipada no resistor? Essa é a pergunta. Tá? Eu tenho a potência dissipada no resistor. Se eu tenho a potência, eu consigo calcular a energia. Entre aspas, é só multiplicar pelo tempo. Mas como essa potência não é constante, então eu tenho que integrar. Tá? Então, vamos lá. A potência dissipada no resistor é R I ao quadrado, que é R, I é B, LV sobre R, tudo isso ao quadrado. Então, a potência do resistor, vamos lá, B quadrado, que é constante, L quadrado, V quadrado, sobre R quadrado, R. Esse resultado aqui, no exercício 3, nós tivemos igual. Só que agora, para essa situação específica, eu sei a velocidade em função do tempo, então eu venho aqui e substituo. Tá? Então, a potência vai ser B quadrado, L quadrado, sobre R, VI ao quadrado, exponencial de menos, tá ao quadrado, como tá ao quadrado, entra com o fator 2 aqui, fica 2 vezes B quadrado, L quadrado, MR, T. Tá? Isso é potência dissipada. Só que potência dissipada é... Aquela hora eu falei de trabalho, mas agora eu vou falar de energia dissipada, porque é energia em trânsito também, dissipada pela resistência em função do tempo. Então, a energia dissipada infinitesimal é a potência dt. Basta eu integrar aqui. Aqui eu integro de 0 até infinito. Tá? Infinito que a barra para. T igual a infinito, a barra vai, esse termo vai a zero e a velocidade vai a zero. Tá? Bom, o que é essa potência, então? Desculpa, essa integral de energia é a energia do resistor, total dissipada, vai ser potência, que é B quadrado, L quadrado, R, VI ao quadrado, tudo isso é constante. Integral de 0 até infinito, E elevado a menos 2, B quadrado, L quadrado, T, sobre MR, integral tá no T. Tá? Então, eu só preciso integrar esse cara e eu acho a resposta. Então, vamos lá. ER, energia total, B quadrado, L quadrado, VI ao quadrado, sobre R,
Essa integral aqui pode ser feio, mas é exponencial. E é integral em t. Tá? Ela é a própria função. Só que quando eu derivo, caiu menos 2b quadrado l quadrado mr, né? Então agora é o contrário disso, então eu tenho que multiplicar por mr, 2b quadrado l quadrado só. Integrando de t igual a zero, t infinito. Quando é infinito, a exponencial de menos, uma coisa positiva muito grande, vai a zero, menos, vai ter um sinal de menos aqui, então fica mais. Em t igual a zero, essa exponencial vai a zero, porque e elevado a zero é 1. Tudo bem? Então, essa integral aqui vai dar simplesmente mr 2b ao quadrado l ao quadrado. Tá? B quadrado L quadrado vai embora com B quadrado L quadrado. R vai embora com R. Tá? Portanto, a energia total dissipada no resistor vai ser igual a meio de M VI ao quadrado. Ou seja, a energia total dissipada é igual à energia cinética inicial da barra. Então, quando eu dou peteleco na barra, eu tenho uma energia cinética inicial. A barra para, e aí eu pergunto, para onde foi a energia cinética da barra? Ela foi dissipada totalmente no resistor. Tá? Então, de novo, é uma questão bonita que mostra o que está acontecendo com a energia total do sistema. Que é a energia que, ora, se manifesta como energia mecânica, ora se manifesta como energia eletromagnética, tá? E ora vai dissipar aqui e vai transformar, vai mudar, aumentar a temperatura, então vai se transformar em energia térmica. Tudo bem? Então, com isso eu consegui aqui resolver, pelo menos as questões que eu tinha proposto resolver. Tem mais um exemplo prático, que é interessante, principalmente aluno de BCT, que é mecanismo básico físico de geração de energia elétrica. Tá? A gente vai ver isso. Também está na aula, minha aula 16. E depois vai ter uma aula que eu vou falar, associar essa fé induzida a um campo elétrico induzido. Que é, aí fica uma coisa mais fundamental. Eu não preciso ter uma espira, tá? Eu vou associar a variação do fluxo magnético à geração de, ou a uma indução de um campo elétrico, tá? Que é o que eu vou fazer na aula que vem, na aula de quinta-feira, e depois no restante, na segunda parte, que vocês vão resolver alguns problemas relativos a essa parte da matéria. Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Fazer um break rápido e nós vamos ir para a sessão de perguntas e discussões, tá bom? Então, um abraço, pessoal que está assistindo o vídeo, até o próximo. Tchau, tchau.